A Rádio Cultural FM, Torres TV, está aqui no cartório eleitoral do município de Torres, a 85ª Zona Eleitoral. Um chefe do cartório, Marconi, e nos traz as informações já há poucas horas do início do pleito. Marconi, quais são os últimos acontecimentos, distribuição de urnas, o que aconteceu até o momento? As urnas foram todas distribuídas e conferidas hoje pela manhã, já estão todos os locais de votação. Agora basta aguardar amanhã às 8 horas da manhã para que os eleitores possam comparecer e votar, né? Lembro que a votação inicia às 8 e se encerra às 17 horas, né, ininterruptamente. Importante lembrar também a necessidade de se levar um documento de identidade com foto, né, isso é importante, mesmo para aqueles que têm biometria, aqueles municípios que já fizeram biometria, ainda assim é necessário, indispensável que o eleitor compareça com um documento oficial com foto. Recomendação com referência aos eleitores que vão votar, mas esquecem de documento. Não, sem documento não pode votar. Né? Se não tem documento, o eleitor não vota. E depois ele tem que comparecer no cartório eleitoral para regularizar a sua situação. Mas ele precisa do documento para votar. Né? Então, qualquer ato, né, importante precisa comprovar a sua identificação. Mesmo aquele que de repente resolver não votar, qual é a condição que ele tem? Não, se o eleitor resolve não votar, não comparecer à urna, ele depois precisa justificar essa ausência. Lembro que aqueles que estão fora do seu domicílio eleitoral, eles podem comparecer em qualquer sessão eleitoral amanhã, munido aí, além do documento de identidade, também do seu título de eleitor, preencher o comprovante o requerimento justificativa na hora e entregar em qualquer sessão eleitoral. Se não fizer isso, aí depois tem que regularizar através de uma multa, né, que não é muito alta, mas aí tem que pagar a multa para poder se regularizar. É de praxe, a Justiça Eleitoral disponibiliza aquelas senhas após o encerramento do Sim. horário. Continua? O pessoal que estiver na sessão até às 17 horas vai votar tranquilamente. Nós não temos tido muitas filas aqui na 85ª Zona, são filas pequenas, e aqueles que estiverem na fila às 17 horas vão receber uma senha e vão votar tranquilamente. Tendo a senha, pode votar depois das 17 horas, não tem problema, a urna não desliga sozinha, não, como o pessoal às vezes imagina, né? Então vai votar tranquilamente, quem está às 17 horas na sessão, com documentação correta, vai receber uma senha e vai votar. Na ocorrência de falha de urna, qual é a posição da Justiça Eleitoral? Não, isso sempre é uma ocorrência bastante previsível, né? Nós estamos preparados para isso, nós temos várias urnas de contingência, são urnas reserva na realidade, e em toda eleição a gente troca, né, algumas urnas, né? E amanhã provavelmente vai acontecer em algumas sessões, a partir do momento que uma urna falha, a gente substitui por uma nova, não se perde nenhum dado, a gente troca as mídias, né? Se reaproveita todas as mídias, não se perde nenhum voto. Então a gente tem essa tranquilidade, né, de que amanhã todos vão poder votar tranquilamente nas urnas eletrônicas. Em último caso, né, não seja possível se recuperar os dados de uma urna para outra, que a outra não reconhece os dados, a gente tem como passar para votação aí por cédulas, mas isso é uma hipótese mais remota. Né? Quantas urnas foram distribuídas para a eleição? Nós temos 183 urnas, são 188 sessões, são 183 urnas em todos os municípios, né? E já estão todas prontas, né? Então amanhã a gente tem a expectativa de ser um dia bastante tranquilo desse ponto de vista, né, das urnas, e acredito também nas eleições, né? A gente tem a possibilidade de o eleitor comparecer tranquilamente, né, para votar. As urnas têm se comportado razoavelmente bem, né? Essas contingências que nós temos nós estamos preparados, né, para resolver. Encerradas as eleições, sempre existe algumas questões que são resolvidas junto ao cartório eleitoral. Até que hora o cartório vai ficar à disposição dos eleitores e dos próprios partidos? Não, amanhã nós encerramos a votação às 17 horas. A partir das 17 horas nós recebemos aqui no cartório os boletins de urna, né, para a gente já ler e já transmitir para fazer a totalização. Então nós ficamos aqui até o final da totalização. É muito importante também lembrar que hoje essa totalização é online. O que a gente vê aqui no nosso computador, qualquer eleitor pode ver na internet, até pelo celular, né? Então antigamente era comum o pessoal vir ao cartório para acompanhar isso, né? Hoje o pessoal acompanha de casa, né?
E realmente é online. O que a gente está vendo aqui, o eleitor está vendo em casa, está vendo, né, pela internet, está acompanhando a totalização. Então a gente fica aqui no cartório até o término da totalização. A previsão exata a gente não tem, né, mas enquanto a gente estiver transmitindo os dados, né, totalizando esses dados todos de todos os 7 municípios, a gente vai permanecer aqui no cartório. Existe uma situação, Marconi, em que em diversas oportunidades os fiscais de partidos ou das coligações solicitam junto à mesa ali, quando encerra as eleições, uma relação. Boletim de urna? Um boletim de urna, daquela sessão. Sim. Ainda está sendo liberado? Sim, isso é liberado. Nós fornecemos uma via para os partidos, né, todos eles. E em alguns casos a gente consegue até fornecer mais de uma via, quando tem 2, 3 fiscais, a gente pode imprimir mais algumas vias para cada um dos fiscais. Né, e os boletins de urna são bastante úteis, porque além de todos os dados ali que a gente pode visualizar, ele tem um QR Code. Isso é uma novidade para essa eleição. Então o fiscal ali, a pessoa que está ali, que quer conferir esse boletim de urna, se tem o aplicativo do QR Code no celular, pode ler esse QR Code, vai passar os dados do boletim de urna para o seu celular e depois é só ele conferir, bater os dados desse boletim de urna que tem no celular dele com aquilo que está publicado no TSE. Vai ver que vai fechar, né? Sempre fecha, mas é uma novidade para essa eleição. É uma conferência. É mais uma forma de conferência. Então, além daquela conferência visual, né, de candidato e voto, se você quiser ter isso também no seu celular, né, o fiscal pode ter, né, o mesário pode ter, se só baixar esse aplicativo no celular. E claro que isso, não sei exatamente a que horas, mas a partir do momento que termina a totalização, que talvez no mesmo dia ou no dia posterior, já vão estar nas sessões todas disponíveis no site do TSE para consulta. Né? Então aquele que quiser ver como é que foi o candidato dele na sessão dele, a partir, provavelmente, no máximo segunda-feira, eu acredito que o TSE já tenha liberado isso, a consulta por sessão até mesmo. Que recomendação faria o chefe do cartório eleitoral da 85ª Zona Eleitoral ao eleitor que está nos acompanhando nesse momento? A recomendação que eu faço é apenas essa, né? Repito, a importância de se levar um documento de identidade com foto, né? Compareça com esse documento, aguarde o seu momento de votar, se tiver fila, tranquilamente, e a gente tem certeza que amanhã vai transcorrer tudo correto, né? Tudo muito bem para o eleitor. Nós temos várias urnas, nós não temos nenhuma dificuldade com filas maiores, né? O que acontece às vezes é um determinado momento do dia, uma aglomeração maior, porque coincide, né, um maior fluxo de eleitores. Mas a recomendação que a gente dá é que o eleitor compareça lembrando desse documento de identidade. Nós temos várias situações que o eleitor esquece em casa, né? E como é interior, às vezes anda sem documento, né? Está acostumado. Mas isso é importante. Amanhã ele precisa de um documento para votar. Com foto? Com foto, documento com foto. Carteira de identidade, carteira de motorista, própria carteira de trabalho, passaporte, né? São documentos com foto, são documentos oficiais que ele pode apresentar no momento da votação. Muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade. Cumprimentos pelo trabalho. Muito obrigado. Nelson Pérez para Cultural FM e Torres TV.